Fala, torcedor tricolor, beleza? Deixa eu contar um segredo para vocês antes da gente começar o vídeo. Preciso da sua ajuda. Deixa o like aí, cara. Faz a inscrição. Compartilha com os amigos aí nos grupos de Zap, redes sociais em geral. E ajuda aí o Laranjeiras Rádio a crescer nessa plataforma que é o YouTube. Vamos lá, torcedor tricolor. Bom, o vídeo de hoje, galera, é o seguinte. Campeonato parado, pandemia, blá blá blá, Thiago Silva. O assunto Thiago Silva a gente trabalhou no vídeo de ontem. Vou colocar aqui no card. Aprendi a botar card, galera. Ó, deve estar por aqui, ó. A parte de cima aqui, ó. Moleque, aprendi a botar card, rapaz, tá vendo? Mas a jogada é a seguinte. Hoje vídeo curtinho, simples, rápido, tá? Sobre aí o primeiro ano de gestão do presidente Mário Bittencourt. Bom, galera, é difícil avaliar, né? E eu comecei a fazer programa lá no YouTube, no Facebook, desculpe, lá no Laranjeiras Rádio, justamente no contexto das eleições lá no ano passado, né? Eleições atípicas, foram antecipadas. O Fluminense vivia uma crise política muito grande, né? E basicamente a gestão ali, Peter Abad, né? Foram foram mais ou menos 8 anos e pouquinho de uma gestão que desagradou muito em vários aspectos, né? Sobretudo na questão da condução do futebol, a crise com a Unimed, a ruptura com o maior patrocinador da história do clube, que gerou um pouco de crise de confiança em relação ao Fluminense, né? E por que eu estou falando isso? Né? E por que eu estou recapitulando aqui a gestão Peter Abad? Porque a gestão Mário só pode ser entendida dentro desse contexto, né? Qual o contexto em que o Mário e o Celso, né? Tem a ruptura, a gente vai falar um pouco disso, né? Em que contexto o Mário aparece como uma opção viável politicamente dentro do Fluminense, né? O Fluminense tinha ali o maior patrocínio da sua história e já desde o primeiro mandato começam algumas rusgas ali entre o Peter e o Celso Barros. O torcedor deve lembrar, e eu não preciso aqui recapitular os detalhes dessa relação. Já mais ou menos ali desde 2011, 2012, demissão do Muricy, enfim, algumas crises começam a surgir ali. A política de contratação, na época muito influenciada por aquela coisa de contratar jogador jovem e ao mesmo tempo utilizar a base, muito motivada pelos modismos sazonais, né, ali do sucesso do Barcelona. E as pessoas, principalmente na imprensa, né? Nossa imprensa também é uma imprensa muito difícil, né? A qualidade é muito ruim, a imprensa esportiva brasileira, né? A imprensa ignorando totalmente as diferenças de contexto entre o primeiro mundo e o subdesenvolvimento sul-americano e brasileiro, né? Tentavam assim implementar aqui ou trazer para cá o modismo de um modelo abstrato totalmente desconectado do seu contexto, e deu no que deu, né? E isso, acho que, pelo menos na minha interpretação, um dos motivos principais ali para a ruptura entre Fluminense e Unimed, já ali no primeiro contexto, no contexto do primeiro mandato do Peter. Lógico que isso vai se efetivar depois. Isso gerou uma crise de confiança muito grande. Por quê? Porque o Fluminense, diante do maior patrocinador da sua história, talvez o único patrocinador digno da história do Fluminense, com todos os problemas, com acertos, com erros, ninguém está dizendo aqui que o período Unimed foi perfeito, certo? Mas, né, tratado daquela forma, o maior patrocinador da história do Fluminense, né, quando o mercado olha para o Fluminense, a palavrinha confiança, a palavrinha mágica do mercado, o Fluminense não parece um lugar, né, assim, confiável, uma camisa confiável. E por quê? Bom, se você é um empresário, por exemplo, se o maior patrocinador da história do clube é tratado daquela maneira, o que vai acontecer comigo, né? Claro, esse não é o único motivo, né? Óbvio, né? Houve uma mudança no padrão de comunicação, de marketing, a entrada da internet, o que esvaziou um pouco o papel da televisão e acabou, aí, digamos, gerando uma desapreciação, digamos assim, desse espaço aqui, que é o espaço nobre, né? Que é o chamado patrocínio master, né? Então houve uma reprecificação do preço
das camisas, me permitindo aqui uma redundância, certo? E o Fluminense, nesse período, demorou muito para se ajustar, né, a essa nova realidade. E a era Peter Abad foi uma época absolutamente desastrosa, né, do ponto de vista aí da gestão, do resultado esportivo, da condição política das coisas, né? Vale a pena ressaltar, em épocas de rede social, de crítica irresponsável, que essa leitura aqui da gestão Peter Abad diz respeito só à condução, né, da política ali, do futebol no Fluminense, tá? Isso aqui não é uma crítica à pessoa do Peter, nem à pessoa do Abad. São pessoas como a gente, são cidadãos, né, pessoas honestas, trabalhadoras, pais de família, etc. e tal. E, portanto, hoje em dia, né, com a internet, a gente tem que fazer essa ressalva. Isso aqui é uma crítica ética e respeitosa à gestão e não às pessoas, tá? Porque hoje em dia, né, assim, tem essa cultura virtual do linchamento, de uma perseguição, assim, a determinados indivíduos, essa cultura do escracho, do cancelamento. Então, não, nada disso. Assim, a gente critica aqui a questão do futebol, né? Assim, a pessoa, ela merece respeito, dignidade, etc. e tal. Eu tô falando isso porque tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia, né? Porque hoje em dia não se faz mais a crítica, o debate, né? Se faz ataque às pessoas, né? Na retórica é o argumento contra a pessoa, né? Então aqui não tem argumento contra a pessoa nenhuma. A dignidade da pessoa humana tem que ser sempre respeitada e preservada aqui de acordo com certos princípios éticos, e nós estamos fazendo só uma crítica, aqui uma opinião, né, sobre ali a gestão, que no nosso entendimento não foi bom. Claro que o Peter ou o Abad, eles podem tentar defender aí o seu período e tal, isso faz parte da liberdade do debate, certo? Então só faça essa ressalva porque é importante, né? Então que a nossa postura é sempre estabelecer uma crítica ética no âmbito do futebol, sem essas coisas raivosas e tal, enfim. Bom, mas aí, cara, é nesse contexto que surge o Mário ali numa chapa com o Celso, eles que foram adversários ali no contexto da vitória do Abad, que era o sucessor do Peter. Eles acabaram rompendo, né, os motivos aqui eu não vou entrar nisso, porque não me pareceu claro também no que foi noticiado, então também não quero levantar especulações infundadas, né? Mas grosso modo, galera, a verdade é que tá na cara, desde o ano passado, né, que apesar de alguns erros ali, né, no campeonato do ano passado, enfim, a gestão Mário assim, é muito melhor do que a gestão Peter Abad. Por que eu tô falando isso? E que parece evidente, mas eu vou ter que explicar, né? Aqui no Laranjeiras Rádio, minha atuação lá no Força e Glória, com o programa Laranjeiras Rádio, minha participação em debate é sempre a participação da independência do torcedor, né? Que expressa ali o seu contentamento ou a sua satisfação. E nesse caso, cara, assim, uma coisa que eu reclamava muito na era Peter Abad era um certo afastamento, né, da torcida em relação ao clube, que foi produzido um pouco, pelo menos no meu entendimento, claro, as pessoas estão livres para discordar disso, esse afastamento foi produzido um pouco, digamos assim, pela forma como o Fluminense era conduzido e trabalhado, né? O Mário tenta essa reaproximação a partir de algumas ações de marketing que foram bem legais, treino aberto, os shows dos grandes artistas em Laranjeiras, reaproximando a torcida de Laranjeiras. Ele vem desde o ano passado, né, uma gestão que está esboçando aí uma retomada para um projeto de sócio, né? É uma gestão que herdou aí um pepino muito grande, mas enfim, isso daí qualquer gestão herdaria, né, o pepino muito grande. E ele está tentando reorganizar ali a casa. É um advogado, ao que tudo indica, um bom advogado, e está tentando trabalhar aí nessa questão da dívida, né, da reestruturação dessa dívida, uma dívida de curto prazo que vai estrangular mais o Fluminense, as penhoras,
o que gera uma dificuldade muito grande na questão financeira, na forma da administração dos recursos, do planejamento, né? Porque às vezes você monta um elenco com um determinado orçamento e de repente as penhoras vão ali estrangulando o Fluminense, né? Certas decisões judiciais aí de dívidas do clube, né? Dívidas já executadas, né? E isso gera realmente uma série de problemas e ele acabou pegando aí, e isso acabou coincidindo com a época da pandemia. Provavelmente uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. Isso não é exagero, essa pandemia não tem precedente nos últimos 100 anos, né? Na medida em que a gripe espanhola aconteceu há mais de 100 anos. Correto? Também a questão da crise econômica, que talvez seja tão grande quanto a crise de 29 a 90, 91 anos atrás. Então, ele além da condição estrutural do Fluminense, ele acabou aí entrando num contexto nacional e mundial que é muito difícil, de crise econômica, onde os recursos serão cada vez mais escassos, certo? A crise da pandemia, que vai agravar a crise econômica em escala global, talvez, né, nós estejamos aí de uma crise que talvez seja a maior da história do capitalismo, né, é maior mesmo que a crise de 29 para alguns analistas, enfim, alguns indicadores econômicos apontam isso, né, o nível de desemprego nas economias centrais, enfim, sobretudo nos Estados Unidos, enfim. Que a crise de 29 estoura lá, né, a crise da Bolsa de Nova York. E dentro disso, que é um cenário difícil, até agora ele vem tomando boas ações. O Fluminense conseguiu aí um patrocinador, um fornecedor de materiais digno das tradições do Fluminense, porque com todo respeito, Dryworld, que nem se é assim que se fala, e Under Armour, apesar da Under ser melhor que a Dry, tá? Elas não estavam à altura das tradições do Fluminense. Eu estou usando aqui uma camisa, tá, camisa meio comemorativa, né? Camisa do CT, camisa da Adidas, né? E agora sim, né? Com a Umbro, vocês viram ali o uniforme tricolor, ficou bem legal, apesar de algumas críticas ao uniforme de goleiros, etc. Mas você vê que é uma coisa já mais ali na altura das tradições do Fluminense. É diferente. Ele vem tentando algumas ações de marketing nas redes sociais, que a gente sempre falou, o caminho da comunicação está nas redes sociais, etc, etc. Então ele vem tentando trabalhar esses canais de comunicação e marketing. O show do Xamã foi um sucesso, fora um pouco daquele escopo ali, Dado Villa-Lobos, Tony Platão, que são caras legais. Eu sou fã do Legião Urbana, né? O Dado Villa-Lobos era do Legião Urbana. Mas a gente precisava renovar um pouquinho isso, né? Uma coisa que dialogasse com as gerações mais jovens, com as classes populares. E o show do Xamã foi um sucesso, apesar de eu não gostar muito desse estilo de música, mas respeito quem gosta, tá bom? E ele vem tentando aí essas ações de marketing com a volta do Fred, mesmo num contexto de crise que eu já descrevi aqui, né? Ele vem tentando trabalhar a questão do sócio, enfim, dentro aí desse contexto, tá? De crise estrutural do próprio Fluminense, que também, sejamos justos, não começa com Peter Abad. O Fluminense vive uma crise institucional, uma crise financeira desde meados dos anos 80, ou para ser mais específico ainda, do final dos anos 80, ou seja, da gestão do Fábio Egito em diante. Que aí começa a década de 90, e o que eu chamo de década das humilhações, que culmina ali em 96, naquilo que, quando eu era criança, eu via, aquilo era uma coisa horrorosa. Rebaixamentos, enfim, não gosto de gente falar nisso, tá? Então, vamos ser justos, não começa com Peter Abad. Peter Abad é só o último capítulo dessa crise que vem aí há pelo menos 30, 35 anos no Fluminense. E tudo isso coincide, ao que tudo indica, um dos maiores, né, uma das maiores crises da história da humanidade, sanitária e econômica ao mesmo tempo, né? E dentro dessas limitações, ele vem trabalhando bem. E por que eu estou falando isso? Meu amigo, eu estou aqui, estou fazendo um elogio, claro, mas eu sou um cara independente, eu não conheço gente importante, eu não conheço ninguém de Fluminense, diretor, isso, aquilo, jogador, ex-jogador,
mais o que aí? Conselheiro, não conheço ninguém, tá? Eu sou torcedor mesmo, voz do torcedor, opinião do torcedor, tá? Então, eu faço aí esse resumo, um balanço até aqui, né, nesse primeiro ano, até aqui, que eu acho que é mais positivo que negativo da gestão Mário. Tá bom, galera? Então é isso. Se você concorda, discorda, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Deixa o seu like, faz a inscrição se você não é inscrito, tá bom? E ajuda a gente aí, compartilha que a gente precisa crescer aqui. Beleza? Eu tô tentando chegar aí a 1000 inscritos, que aí eu já começo a poder fazer live pelo celular, etc e tal, e aí o cenário fica um pouquinho mais legal. Beleza, galera? Então, um grande abraço, sou o Teixeira Mendes, ajudo o Laranjeiras Rádio aí, e esse é o programa de hoje. Valeu!